Imagine por um momento que você está segurando em suas mãos barras de ouro que valem hoje mais de 100 milhões de dólares. Agora, imagine que essas barras estão descansando no fundo gelado do Mar de Barents, a mais de 240 metros de profundidade, guardadas pelos destroços de um navio de guerra britânico há mais de 80 anos. Esta não é uma lenda de piratas ou um conto de aventura. Esta é a história real do HMS Edinburgh e do maior tesouro naval já perdido e posteriormente recuperado da história moderna. Uma história que envolve guerra, coragem, ganância e uma das operações de salvamento mais arriscadas já realizadas em águas árticas. Era maio de 1942 e a Segunda Guerra Mundial estava no seu auge mais brutal. A União Soviética, recém-atacada pela Alemanha nazista, lutava desesperadamente pela sua sobrevivência. Os comboios árticos britânicos representavam uma linha vital crucial, transportando suprimentos militares essenciais através das águas mais perigosas do mundo. O HMS Edinburgh, um cruzador ligeiro da classe Town, era um dos navios mais respeitados da Marinha Real Britânica. Com seus 180 metros de comprimento e armamento formidável, ele havia servido com distinção em várias batalhas navais, incluindo a perseguição ao lendário Bismarck. Mas em sua última viagem, o Edinburgh carregava algo muito diferente dos suprimentos militares habituais. Em seus compartimentos mais seguros, guardava 5,5 toneladas de ouro puro, divididas em 465 barras. Este ouro era o pagamento da União Soviética pelos suprimentos de guerra fornecidos pelos aliados, uma quantia astronômica que representava parte significativa das reservas áureas soviéticas. O comboio QP-11, do qual o Edinburgh fazia parte, partiu de Murmansk em 28 de abril de 1942, enfrentando não apenas as condições climáticas brutais do Ártico, mas também a constante ameaça de U-boats alemães que patrulhavam essas águas como predadores silenciosos. O Ártico, durante a guerra, era conhecido como a corrida da morte entre os marinheiros. As temperaturas congelantes, os ventos cortantes e a escuridão quase perpétua criavam condições que testavam os limites da resistência humana. Adicione a isso a presença constante de submarinos alemães, e você tem um cenário onde cada viagem poderia ser a última. O Edinburgh navegava com sua preciosa carga, mas também levava algo ainda mais valioso: 850 homens da Marinha Real Britânica, cada um deles consciente dos perigos que os cercavam. O capitão Hugh Faulkner, veterano experiente, conhecia bem esses mares traiçoeiros e mantinha sua tripulação em alerta máximo. Durante os primeiros dias de maio, o tempo estava particularmente cruel, com tempestades de neve que reduziam a visibilidade a praticamente zero. Em 30 de abril de 1942, às 4h15 da manhã, o pesadelo se tornou realidade. O U-456, um submarino alemão comandado pelo Captain-Leutnant Max Martin Teichert, havia detectado o comboio e se posicionado estrategicamente para o ataque. 2 torpedos foram disparados contra o Edinburgh. O primeiro torpedo atingiu a popa do navio com uma explosão devastadora que ecoou através das águas geladas como um trovão subaquático. O impacto foi tão violento que arrancou completamente a popa do cruzador, matando instantaneamente 57 marinheiros que estavam naquela seção. O segundo torpedo errou por apenas alguns metros, mas o dano já estava feito. O Edinburgh começou a fazer água rapidamente e sua velocidade foi drasticamente reduzida. O navio, que antes cortava as ondas a mais de 30 nós, agora mal conseguia manter 8 nós, tornando-se um alvo fácil e vulnerável. A tripulação lutou desesperadamente para controlar os danos, bombeando água e selando compartimentos. Mas a situação era crítica. O que tornava tudo ainda mais desesperador era o conhecimento de que, além das vidas em risco,
O navio carregava um tesouro que poderia financiar meses de esforço de guerra. Durante 2 dias agonizantes, o Edinburgh lutou para sobreviver nas águas árticas. A tripulação trabalhou sem descanso para manter o navio flutuando, enquanto os destroyers de escolta Foresight e Forester tentavam rebocá-lo para um porto seguro. Mas os alemães não abandonariam facilmente uma presa tão valiosa. Em 2 de maio, 3 destroyers alemães da classe Narvik, Z-7 Hermann Schumann, Z-24 e Z-25, apareceram no horizonte como abutres circundando uma carcaça. O que se seguiu foi uma das batalhas navais mais intensas do teatro ártico. Apesar de estar severamente danificado, o Edinburgh ainda tinha dentes. Seus canhões principais rugiam através da névoa ártica e, em um dos momentos mais dramáticos da batalha, conseguiu atingir o Hermann Schumann com tanta precisão que o destruidor alemão ficou gravemente danificado e, posteriormente, teve que ser abandonado pela própria tripulação. Era como se o navio ferido estivesse determinado a levar alguns inimigos consigo para o fundo do mar. Mas a batalha cobrou seu preço. Mais torpedos alemães encontraram seu alvo e o Edinburgh recebeu danos adicionais que tornaram impossível qualquer esperança de salvamento. O capitão Faulkner enfrentou então uma das decisões mais difíceis da guerra naval. Com seu navio condenado, centenas de vidas em risco e um tesouro nacional nas profundezas de seus compartimentos, ele tomou a decisão que definiria não apenas o destino de sua tripulação, mas também criaria uma das maiores caçadas ao tesouro da história moderna. Às 8h58 de 2 de maio de 1942, o capitão deu a ordem para abandonar o navio. A tripulação foi evacuada para os destroyers de escolta, mas o Edinburgh ainda não queria morrer. Mesmo gravemente danificado, o navio teimava em permanecer flutuando, como se soubesse da importância de sua carga. Foi necessário que o próprio Foresight disparasse um torpedo final contra o Edinburgh para garantir que ele não caísse em mãos inimigas. Com uma explosão final que ecoou através das águas geladas, o HMS Edinburgh inclinou-se lentamente e desapareceu sob as ondas, levando consigo 5,5 toneladas de ouro para o fundo do mar de Barents, a uma profundidade de 245 metros. Por quase 4 décadas, o Edinburgh e seu tesouro permaneceram intocados no fundo do Oceano Ártico, protegidos pelas profundidades geladas e pela complexidade técnica de qualquer operação de salvamento. Mas em 1981, a tecnologia de mergulho em águas profundas havia avançado o suficiente para tornar o impossível apenas extremamente difícil e perigoso. A empresa britânica Jessop Marine Recovery, liderada por Keith Jessop, obteve os direitos de salvamento após complexas negociações legais envolvendo o governo britânico e soviético. O acordo era extraordinário. A empresa ficaria com 45% do ouro recuperado, o governo britânico com 45% e a União Soviética com os 10% restantes. Era uma parceria sem precedentes entre antigos aliados, agora em plena Guerra Fria, unidos apenas pela perspectiva de recuperar uma fortuna perdida. A operação de salvamento foi uma das mais complexas e perigosas já realizadas. As condições no Mar de Barents são brutais mesmo no verão ártico, com temperaturas da água próximas ao congelamento e correntes imprevisíveis. A profundidade de 245 metros significava que os mergulhadores teriam apenas minutos de tempo útil no fundo antes que a descompressão se tornasse letal. Keith Jessop e sua equipe utilizaram mergulhadores saturados, uma técnica onde os mergulhadores vivem em câmaras pressurizadas por semanas, permitindo-lhes trabalhar em grandes profundidades por períodos prolongados.
Era como criar uma estação espacial subaquática, onde homens viviam em condições artificiais para realizar uma missão que desafiava os limites da tecnologia e da resistência humana. Durante semanas, os mergulhadores desceram até os destroços congelados do Edinburgh, trabalhando em condições de visibilidade quase zero, usando explosivos controlados para abrir caminho até os compartimentos onde o ouro estava armazenado. O momento da descoberta do primeiro cofre foi eletrizante. Quando as câmeras subaquáticas revelaram as primeiras barras de ouro, ainda brilhando após 4 décadas no fundo do mar, a equipe de salvamento sabia que estava fazendo história. Uma por uma, 431 das 465 barras de ouro foram cuidadosamente removidas dos destroços. Cada barra pesava aproximadamente 12 quilos, e o processo de trazê-las à superfície exigia precisão cirúrgica e coragem sobre-humana. Os mergulhadores trabalhavam em turnos de apenas algumas horas, enfrentando não apenas a pressão física das profundezas, mas também a pressão psicológica de saber que qualquer erro poderia ser fatal. As 34 barras restantes permaneceram inacessíveis, presas em seções dos destroços que eram consideradas perigosas demais para explorar. Até hoje, elas permanecem no fundo do mar de Barents como um lembrete silencioso da operação que recuperou uma das maiores fortunas perdidas da história. O ouro recuperado do Edinburgh representava muito mais do que seu valor monetário impressionante. Cada barra carregava a história de uma época em que nações lutavam pela própria sobrevivência, quando homens corajosos navegavam pelos mares mais perigosos do mundo para manter viva a esperança de vitória contra o fascismo. O valor do ouro em 1981, quando foi recuperado, era de aproximadamente 45 milhões de dólares. Hoje, com os preços atuais do ouro, essa mesma quantidade valeria mais de 100 milhões de dólares. Mas o verdadeiro tesouro desta história não são as barras douradas que agora repousam em cofres seguros ao redor do mundo. O verdadeiro tesouro são as histórias de coragem, tanto dos marinheiros que morreram defendendo sua carga preciosa em 1942, quanto dos mergulhadores que arriscaram suas vidas para trazê-la de volta à superfície 4 décadas depois. É a lembrança de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, o espírito humano encontra maneiras de perseverar, de lutar e, às vezes, de vencer contra todas as probabilidades. A história do HMS Edinburgh nos ensina que alguns tesouros valem mais do que ouro. A coragem dos 57 homens que perderam suas vidas naquelas águas geladas, a determinação da tripulação que lutou para salvar seu navio e a engenhosidade dos mergulhadores que décadas depois conseguiram realizar o impossível, representam riquezas que nenhuma quantia em dinheiro pode comprar. Estas são as histórias que definem não apenas momentos na história, mas o próprio caráter humano diante da adversidade. O ouro pode ser recuperado, mas o legado desses homens corajosos permanece para sempre gravado nas páginas da história naval. Se esta incrível história do HMS Edinburgh despertou sua curiosidade sobre outros mistérios e tesouros perdidos dos oceanos, não deixe de se inscrever no nosso canal para descobrir mais relatos fascinantes como este. Deixe seu like se você gostou desta jornada às profundezas da história. Compartilhe nos comentários qual aspecto desta história mais te impressionou e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelos mistérios mais intrigantes do mundo. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo estas histórias extraordinárias que conectam o passado ao presente de maneiras surpreendentes.